Bem, ainda atendendo pedidos, eu vou fazer um vídeo sobre texto, efeitos sobre o texto. E o efeito que eu achei legal foi esse, o gelo. Mas a partir daqui nós vamos começar um novo arquivo, novo reload, e aqui nós vamos deletar esse cubo e vamos colocar um texto. Shift A, um texto. Deixa eu ligar o screencast aqui. Desligar com a janela N. Nós vamos fazer uma rotação desse texto. Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, R90 em X. E nós temos o texto aqui numa posição melhor para a gente enxergar. Então, nós vamos no painel de propriedades de textos e aqui em Bevel ou Bevel, nós vamos aumentar um pouquinho. Pode observar as mudanças que acontecem aqui. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trocar o texto. Para a gente trocar o texto, nós precisamos ir para o modo de edição. Então, a gente apaga e vamos escrever uma palavra que corresponde àquilo que nós estamos querendo representar. Acontece que, por experiência de ter feito já isso, essa proximidade entre as letras compromete o efeito. Então, eu vou fazer o seguinte, entre cada letra, eu vou colocar um espaço. E fica melhor assim. Agora, voltando para o modo objeto, nós vamos aumentar a resolução. Pode ser 4, por exemplo. A gente vai tentando. E, deixa eu pôr mais na vista. E fazendo um pequeno extrude. Ah, e outro detalhe, por experiência também, eu fiz errado aqui, é melhor a gente fazer tudo em maiúsculas. Então, vamos voltar ao modo de edição, apagar, pressionar o Caps Lock, espaço, L, espaço, O. Agora a gente tem uma possibilidade melhor de trabalhar com isso. Vamos voltar para o modo objeto. Colocar em 1. Vamos acertar a câmera. Ctrl Alt 0. Vamos selecionar a câmera. G e Y. A gente coloca ela um pouco mais para trás. E a gente garante que esteja enxergando todo o conteúdo aqui. Agora a gente pode aproximar um pouquinho mais a cena toda. E nós vamos trabalhar agora com o texto. Bom, antes de colocar qualquer coisa no texto, nós vamos colocar um plano aqui, um chão. Shift A, um plano. E fazer de um tamanho que ele cubra toda essa extensão. Então, S7, por exemplo. E colocando em 1, sem perspectiva, a gente consegue verificar se ele está no nível adequado. Ele está um pouquinho para cima das letras, então vamos colocar um pouquinho para baixo. Vamos de novo para a visão de câmera, clicando em 0. E agora nós precisamos também de uma lâmpada. Antes disso, nós vamos trabalhar com o item Physics, aqui. Então, nós vamos precisar de um domínio para conter esse efeito da física. Então, vamos colocar um cubo, Shift A, um cubo, vamos colocar em 1, sem perspectiva, que a gente trabalha melhor. Vamos afastar um pouquinho a cena e colocar esse cubo aqui. Ele tem que conter todo o texto. Vamos colocar em visão de transparência. Vamos colocar bem no centro, mais ou menos, SX, para a gente conter todo o texto. E vamos diminuir um pouquinho a altura. Então, SZ. A gente pode diminuir um pouquinho, mas a gente pode colocar de volta aqui no lugar. Agora, a gente verifica se o texto está realmente dentro do cubo e vamos colocar na visão de câmera novamente. Cliquei em 0.
Agora o que nós vamos fazer é selecionar esse texto e pode observar o texto, ele sempre vem em forma de curva, ele é considerado uma curva pelo Blender. Nós precisamos passá-lo para Mesh. Então, no modo Objeto, Alt C, Mesh from Curve. Aqui agora nós temos uma Mesh. Vamos aproveitar aqui e vamos em Physics. Ele vai ser um fluido e ele vai ser fluido. Agora nós selecionamos o domínio, ele vai ser fluido e ele vai ser o domínio. Aqui em domínio, nós podemos melhorar a resolução e com certeza a gente aumenta o tempo de renderização, mas a gente tem uma qualidade melhor e a gente pode fazer o seguinte, nós vamos precisar de poucos frames aqui para nós fazermos essa animação e escolhermos o frame que a gente quer. Então a gente pode pôr aqui frame aqui e pressionar a letra E. Então nós escolhemos 30 frames. E aqui o tempo nós podemos começar em 0 e como nós diminuímos bastante o número de frames, a gente pode colocar ponto 1 ou ponto 2. Essa parte aqui, essa mudança aqui é bastante importante. E nesse caso, então, nós podemos, com o domínio selecionado, nós podemos fazer o Bake. É rápido. E nós temos, então, agora o Bake feito. Então, se a gente movimentar isso aqui, nós vamos ver que do início até o final, nós temos uma variação do efeito desse objeto aqui, desse texto, ex-texto, que agora é Mesh. Então, se a gente colocar em vista sólida, nós vamos ver que nós temos o texto original e o texto modificado. Então, nós vamos selecionar o texto original e a gente pode vir aqui e nós não queremos que ele renderize, então nós vamos desligá-lo e nós vamos desligar aqui. Então, aqui a gente pode escolher o tipo de derretimento que a gente vai querer. Então, a gente vai diminuindo até um ponto que você veja que as letras ainda são legíveis. Depende do tamanho da palavra, depende de uma porção de coisas. Tá? Agora nós temos que passar para o Cycles Render. E nós não vamos usar esta lâmpada aqui. Então, nós vamos colocar uma iluminação aqui em cima. Shift A, um plano. Esse plano faz a diferença na resolução depois, o tamanho dele, tá? Então, eu vou deixá-lo maior, pegando toda a extensão do que a câmera está enxergando. E agora nós vamos começar a colocar os materiais. Nós estamos com o plano selecionado, o plano que vai ser a iluminação. Nós colocamos um novo material e aqui ele está como uma superfície diffuse. E nós queremos uma superfície de emission. E vamos aumentar aqui um pouquinho a força. Agora nós vamos configurar o texto. Nós estamos sem material, então nós vamos colocar um material no texto. E esse texto, nós estamos com uma superfície diffuse. Então, nós vamos colocar uma superfície de vidro. Nós podemos deixar o IOR em 1450 e modificar depois se a gente quiser fazer alguma outra variação. Muito bom. E também nós temos o plano, que é esse sobre o qual o gelo vai derreter. Então, nós vamos colocar um material, e pode ser um material padrão mesmo do Blender. Mas nós vamos ter esse fundo cinza aqui. E a gente pode melhorar isso indo para World, e podemos colocar uma cor e podemos colocar um azul, porque esse azul vai influenciar na qualidade depois do que nós estamos fazendo. Vamos colocar esse azul bem forte, por exemplo. Depois a gente pode modificar se não gostarmos. E nós temos faces facetadas, faces agudas aqui. Então, ou a gente pode deixar dessa forma, porque pode ter um bom efeito, ou a gente pode
colocar um smooth. Logicamente, selecionando, a gente pode colocar um smooth. Então, depende do que a gente queira. Vamos renderizar primeiro com o flat e vamos ver que resultado nós conseguimos aqui. Nesse frame aqui, nós estamos no frame 18. Então, renderizando, nós conseguimos esse efeito. E pode ver que, como nós não colocamos smooth, nós temos essas faces aqui. Pode ser que te interesse deixar dessa forma, que gelo tenha essas quebras dessa forma, ou nós podemos voltar e colocar um smooth aqui e nós podemos fazer uma nova renderização e isso modifica. Nós temos bastante noise aqui, bastante sujeira, né? Isso você pode melhorar quando você vier aqui e escolher o tanto de amostras que você teria. Por exemplo, vindo aqui, nós estamos só com 10 amostras, a gente pode aumentar para 100 amostras, por exemplo, e nós podemos tentar uma nova renderização. Vamos lá. Vai demorar um pouquinho mais, mas acontece. Então, esse é o slot 1, com 100 amostras. E a gente consegue ver a diferença entre as amostras, consegue ver com mais clareza a diferença entre as amostras. Agora, se a gente passar, por exemplo, para o slot 2, e aqui em Light Paths também, a gente tem alguns itens que a gente pode melhorar. Por exemplo, a gente pode colocar 0,5 de filtro do gloss. Aqui em Sampling, a gente pode colocar um clamp indireto de 3, Enter. E a gente pode aumentar o número de amostras, por exemplo, 500. E vamos renderizar novamente. Bom, aqui está a renderização com 500 amostras. Então, você pode escolher fazer modificações aqui, ou deixar do jeito que está, aumentar o número de amostras, colocar um filtro gloss aqui no Light Paths. Cadê? Aqui em Light Paths. Tá? Você pode fazer outras mudanças e você conseguir resultados bem diferentes. E isso vai do seu olhar, vai do seu gosto. Então, vamos ver como é que ficou o slot 1. Ficou desse jeito, com esses noises aqui. Ele estava com 100 amostras. E o slot 2, que está com 500 amostras, com um Clamp Indirect 3 e com o filtro de gloss também acionado. Tá? Espero que você aproveite em algum projeto seu e faça outros experimentos com essas variações aqui para você entender quanto que isso influencia. Ah, só uma outra dica. O tamanho do plano que você puser aqui com emission como iluminação também faz diferença na qualidade do que você consegue. Então, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.